Então, boa tarde a todos novamente. Nesse momento, daremos início à nossa sessão sobre colelitíase, que será ministrada por mim, Vanderlane Carneiro, e por Júlia. Queremos, antes de tudo, falar que aqui não temos nenhum conflito de interesse com relação a imagens, nem textos, nem opiniões que serão expressadas. Antes de começarmos a falar propriamente dito da colelitíase propriamente dita, é necessário a gente fazer uma revisão bem breve sobre alguns pontos anatômicos. Então, vamos falar um pouquinho sobre a anatomia ali da vesícula e das vias biliares. Tá, a vesícula, ela tem um formato piriforme, ela armazena cerca ali de 50 ml, mais ou menos, de bile, que é produzida constantemente pelo fígado, e ela fica ali localizada na fossa da vesícula biliar, que fica na face visceral do fígado, entre a parte direita e a parte esquerda. Ela vai ter cerca de 7 a 10 centímetros de comprimento, e ela tem uma estreita relação ali com o duodeno, já que a gente tem que o seu corpo, ele vai ter um contato ali anterior e levemente superior ali ao duodeno. Além disso, tem também algumas relações íntimas com o pâncreas, por conta das suas vias biliares, já vamos falar. E ele tem ele é recoberto ali na parte do colo e na parte do fundo pelo peritônio. Além disso, ele se fixa ao fígado, na sua parte visceral, pelo tecido conjuntivo fibroso, que vai fazer parte justamente dessa cápsula fibrosa do fígado. Essas vias biliares que eu mencionei, que têm íntima relação com o pâncreas, são basicamente vias que podem ser intrahepáticas e vias extrahepáticas, sendo que as intrahepáticas são basicamente a estrela ali da comorbidade. Então, vamos ter os canalículos hepáticos direito e esquerdo, que vão se juntar e vão formar o ducto hepático comum. Esse ducto hepático comum, ele vai se juntar ao ducto cístico. E aí, esse ducto cístico é o que vai ligar justamente o colo da ampola da vesícula, com o ducto hepático comum e vai originar o colédoco. Esse ducto cístico, ele vai fazer essa comunicação e ele tem uma prega, ele vai formar uma prega ali de sua mucosa, que é chamada de válvula espiral ou prega espiral. Essa prega ela vai fazer com que esse ducto cístico ele se mantenha distendido, se mantenha aberto, e vai fazer também com que tenha uma certa resistência adicional quando a gente tem alguma pressão intratorácica, intraabdominal, quando a gente espirra, quando a gente tosse. É importante para não ter esse esvaziamento súbito ali da bile. Essa junção ainda vai formar o colédoco, o ducto hepático comum com o ducto cístico, como eu falei, e aí, distalmente, ele vai se unir ao ducto pancreático principal e vai desembocar aqui no duodeno, pela ampola de Vater, pela ampola e papila de Vater. Aqui, nesse orifício, ainda temos um esfíncter importante, que vamos mencionar mais para frente, que é o esfíncter de Oddi, que ele vai controlar essa secreção. Lembrando que quando tem essa junção aqui do colédoco com o ducto pancreático principal, a gente tem a formação do ducto hepatopancreático. Essa bile, ela é secretada fisiologicamente após as refeições, cerca de 30 minutos ali após a refeição é secretado a CCK, que vai fazer com que tenha essa contração na vesícula e a bile seja liberada basicamente pela questão da emulsificação da gordura. Além disso, tem outro ponto importante na anatomia, que é justamente o triângulo de calor, que ele é formado pela face visceral do fígado, o ducto cístico e o ducto hepático comum. E aí a gente vai ter a localização da artéria cística. Para que isso é importante? Para a colecistectomia cirúrgica, que pode ser um dos tratamentos. Agora a gente vai dar início à colelitíase propriamente dita. Qual a definição da colelitíase? É basicamente uma calculose. Ela é chamada de calculose, litíase biliar, colelitíase, e é basicamente a presença de concreções, sejam elas cálculos, que podem ser ali maiores de 3 milímetros, ou também um barro biliar menor de 3 milímetros, que pode estar na vesícula, no ducto ou em ambos.
é uma doença multifatorial e pode ser sintomática ou assintomática, sendo que a maioria dos casos, cerca de 70% a 80%, são assintomáticos, são silenciosos. Quanto à epidemiologia, temos que ter uma maior incidência em países ocidentais por conta da dieta. As dietas hipercalóricas estão bem relacionadas a esse quadro. E hoje, atualmente, temos uma certa mudança. Os países orientais, que antes, ali na década de 1970, não tinham uma dieta parecida e agora estão tendo uma dieta quase similar, estão adotando essa dieta, estão também aumentando o quadro aumentando a incidência, né, da colelitíase. Além disso, temos destaque para a América do Norte e a América do Sul. A prevalência é de 10 a 15% de hospitalizações. Ela está entre uma das principais doenças gastrointestinais que levam à hospitalização. É mais comum em mulheres, cerca de uma proporção de 2 para 1,5 em relação aos homens. E essa diferença ela vai começar na puberdade e vai se estender até o período ali fértil da mulher. Está altamente atrelada à questão de hormônios e também ao metabolismo do colesterol, que entre homem e mulher se torna diferente. É válido lembrar que essa proporção, com o passar dos anos, ela vai se modificando, então ela vai se igualando. Acomete também mais os idosos, isso porque os idosos eles têm uma síntese de colesterol mais alta em relação às pessoas com uma idade menor, e é rara em crianças e pouco frequente em adolescentes, exceto quando falamos desses grupos, quando tem doenças hemolíticas. Isso é maior em brancos, ameríndios e hispânicos e menor em negros. E tem uma incidência maior entre familiares. Familiares de primeiro grau, nós temos uma incidência ali de 4 a 5 vezes maior do que qualquer outro grupo. Já os familiares ali de segundo grau, nós temos uma incidência ali de 2 a 3 vezes maior. E tem uma tendência maior em alguns grupos, né, como os indianos, cerca de 75% das mulheres ali com 25 anos, os escandinavos, que tem 50% das mulheres com 70 anos, afro-americanos e uma pequena população, cerca de 5% ali do grupo da África Central. Temos a questão dos fatores de risco, né, e etiologias. Esses fatores de risco e etiologias, eles são diversos. Entre eles podemos destacar a genética, que está atrelada a algumas mutações genéticas, né, de genes, como o MDR3, que é um gene responsável por produzir ali uma P-glicoproteína, que está relacionada com a translocação de lipídios da camada interna para a camada externa ali dos hepatócitos. O ABCB4, que é um transportador de lipídio, o ABCB11, que é um dos principais transportadores de sais biliares, o 7-alfa-H4, colestem e latosterol, que são marcadores ali de sais biliares e também de colesterol. Temos as influências estão relacionados justamente porque uma maior quantidade ali de hormônios, principalmente o estrogênio, que é o principal, tem uma ativação do receptor hepático estrogênio alfa, que vai fazer uma estimulação nessa proteína de ligação, que é a PLERE2, vai fazer uma interferência ali no feedback negativo da produção e ativação de genes, fazendo com que a gente tenha uma síntese de colesterol muito alta. Isso vai estar presente em quê? Nas mulheres que fazem uso de estrogênio no pós-menopausa, anticoncepcionais, nas mulheres grávidas. Vamos ter também esse quadro nas multíparas, porque elas como elas vão ter mais a questão da gravidez, vão passar mais por essas fases, elas vão possuir um estrogênio, uma taxa de estrogênio maior. Além disso, não só o estrogênio, como também a progesterona também está relacionado. Em menor porcentagem, mas está. A progesterona ela causa uma certa alteração na motilidade da vesícula, fazendo uma hipomotilidade com que a gente tenha ali uma acumulação de bile.
A obesidade, que está atrelada a essa enzima aqui, HMG coenzima A redutase, que é pela questão de aumento da velocidade de biossíntese de colesterol. Então, quanto mais colesterol, mais a gente vai ter uma bile litogênica e mais a gente vai ter o quadro de colelitíase. O diabetes, porque ele está relacionado à obesidade, está relacionado à hipertrigliceridemia, e também é achado nos pacientes de diabetes quadros com motilidades alteradas na vesícula. Doenças do ilho, seja as doenças de Crohn, né? A doença de Crohn, que a gente pode ter ali uma perda de receptores de sais biliares, fazendo com que a gente tenha uma absorção menor desses sais e, consequentemente, uma diminuição na sua reserva. Então, a gente tem perda dos sais biliares. As cirurgias também de ressecção também podem ocasionar esse quadro. As lesões medulares são responsáveis por 31% dos quadros de colelitíase. E aí é encontrado, ainda não tem um mecanismo assim definido, mas é observado que tem um relaxamento vesicular alterado, mas a contração dessa vesícula ela permanece normal. Dietas, como eu falei, as dietas hipercalóricas e dietas pobres em fibras e vitamina C também podem ser fatores de risco para a colelitíase. Infecções, né? As infecções vocês vão ver que vão ser importantes para a gente classificar a questão dos tipos de cálculos. Então, podem ser causadas por vermes que vão migrar para a região do colédoco, como a Ascaris lumbricoides, e a questão também das infecções por bactérias, como a H. pylori. Vamos ter a questão da perda de peso rápido. É observado que pessoas que fazem cirurgia bariátrica, cerca de 70% dessas pessoas que fazem essas cirurgias, elas podem desenvolver um quadro de colelitíase em menos de 6 meses. Então, essas pessoas elas vão ter uma secreção aumentada do colesterol, vai ter uma mucina também exagerada, que é um muco produzido pela própria vesícula, pelas células epiteliais da vesícula, e também encontrado que tem motilidade alterada ali na região. A nutrição parenteral prolongada ou total, né? Na nutrição prolongada, parenteral prolongada, a gente vai ter uma motilidade diminuída. E aí, com essa motilidade diminuída, o esvaziamento ele não ocorre de uma forma adequada. Então, a gente tem uma formação de uma lama biliar, que pode produzir os precipitados e formar os cristais. Essa prolongada ela é reversível. Então, pode ser que depois, com a alimentação normalmente, esse quadro ele tende a se normalizar. Já a total, a gente tem que o esfíncter de Oddi, ele não relaxa. Se ele não relaxa e ele permanece contraído, a gente tem o fluxo retrógrado da bile. E aí ela vai ficar armazenada ali por um longo período de tempo, fazendo com que tenha esses precipitados e a cristalização. O clofibrato é um medicamento para redução ali de lipídios. Então, é observada a questão dessa redução dessa enzima, colesterol 7-alfa-hidroxilase, que vai limitar também a velocidade de síntese ali do colesterol, né? Temos o octreotídeo, que é utilizado em pessoas ali com doenças com acromegalia. E aí é encontrada uma utilidade disfuncional nessas pessoas. O trânsito intestinal é lento, que por isso vai ocasionar aquele acúmulo da bile. E tem a produção de ácido desoxicólico. Esse ácido desoxicólico são ácidos biliares secundários. Esses ácidos biliares secundários, eles vão produzir precipitações ali, principalmente de cálcio e fosfato, e fazer com que tenha também o quadro da colelitíase. Temos a ceftriaxona, que vai formar complexos de cálcio, formando também os cálculos. A cirrose, né, que a cirrose a gente vai ter a deficiência no transporte e na conjugação da bilirrubina. E aí a gente tem uma sobrecarga hepática, uma sobrecarga hepática, por conta dessa hemólise crônica e por conta da hiperesplenemia. E doenças hemolíticas. E aí, dentre essas hemolíticas, a gente pode destacar
a microesferocitose, seguida da anemia falciforme e, por último, a talassemia. Mas como é feito o metabolismo da bilirrubina? É importante a gente entender justamente por conta do quadro clínico. Então, ela vai começar com uma degradação da porção M da hemoglobina, que vai gerar a biliverdina. Essa biliverdina vai sofrer ação da biliverdina redutase e vai gerar a bilirrubina indireta. Essa bilirrubina indireta ela é lipossolúvel e por isso ela precisa da albumina para circular no sangue. Então, ela é uma bilirrubina indireta e aí ela vai passar para o fígado. Né? Por isso que ela ainda é indireta. Então, ela vai sofrer depois uma ação lá no fígado da glucoroniltransferase, que vai transformar em bilirrubina direta, que vai para o intestino. Essa bilirrubina vai para o intestino, depois ela é excretada nas fezes. E aí, das fezes, ela pode ter dois caminhos. Ela pode sofrer ação de bactérias, e que pode originar o urobilinogênio. Esse vai ser excretado de qualquer forma na urina ou nas fezes. E a gente tem também que ela pode sofrer ações de outras enzimas e ser reconvertida em bilirrubina indireta. Essa vai retornar para o fígado pela circulação enterohepática e vai ser novamente, vai passar por esse mesmo processo novamente até ser excretada. A bile. A bile ela é composta por água, sais biliares, bilirrubina, colesterol, eletrólitos, fosfolipídio, lecitina e lisolecitina. O importante da gente ter entendimento é que é desses 4 componentes: os sais biliares, a bilirrubina, o colesterol e os fosfolipídios, que estão altamente atrelados com a fisiopatologia da colelitíase. Temos também a lama biliar, que é uma precursora, né, da bile litogênica. Ela pode formar cristais os cálculos, né, biliares, mas também pode ser que nem sempre todo mundo que tem lama biliar vai desenvolver o quadro de colelitíase. Então, ela é formada por muco, bilirrubinato de cálcio, cristais de colesterol monohidratado. E quem é mais comum desenvolver? Temos em pessoas que desenvolvem um quadro de estase vesicular, a gravidez, principalmente no 3º trimestre, pós-operatórios, de grandes cirurgias, a nutrição parenteral e algumas drogas, como o octreotídeo, que a gente já mencionou, e o ceftriaxona. A classificação dos cálculos. Vamos ter cálculos de basicamente, em classificação de composição química, vamos ter 2 grandes grupos: os cálculos de colesterol, que são os cálculos mais frequentes, cerca de 70% a 80% dos cálculos são cálculos de colesterol, são de cor castanho claro, polidos e facetados, e eles podem ser divididos em puros, que são aqueles cálculos maiores, geralmente eles são em menor número, às vezes até únicos, e os cálculos mistos, que são os mais frequentes. São menores e geralmente são múltiplos. Eles são formados de colesterol, sais biliares, ácidos graxos, proteínas e fosfolipídios. E temos os cálculos pigmentares, que são 25% dos cálculos relacionados ao cálculo de colesterol. E eles podem ser divididos em negros e castanhos. Os negros são formados de colesterol, bilirrubina não conjugada e mucina, e vão estar basicamente relacionados a doenças hemolíticas, a cirrose, a nutrição parenteral, a diabetes, pode ser também a doenças ali relacionadas ao ilho. E temos os castanhos, que são formados por bilirrubinato de cálcio, sais de cálcio, colesterol e ácidos graxos. Esses aqui, eles são de etiologia infecciosa, então quadros infecciosos tendem a originar os cálculos pigmentares castanhos, ou também chamados de marrons. Tem uma outra classificação também, que é quanto à sua localização. Então, vamos ter cálculos intrahepáticos, que são geralmente os cálculos pigmentares marrons, ou também chamados de castanhos. Temos os cálculos da vesícula biliar, que geralmente são os cálculos de colesterol,
predominantemente os de colesterol, e em pouca quantidade ali os cálculos pigmentares negros. E temos as coledocolitíases, que são os cálculos ali na região do colédoco. Esses cálculos são cálculos mistos de colesterol, predominantemente. Qual a fisiopatologia? A fisiopatologia ela vai ser dividida em uma litíase de cálculos de colesterol e uma litíase de cálculos pigmentares. A litíase de cálculos de colesterol, ela vai ser dividida em 3 etapas. Então, a gente vai ter a formação de uma bile litogênica, então vai ter uma supersaturação da bile com o colesterol. A gente vai ter o processo de nucleação e, por último, de crescimento dos cristais. Numa pessoa normal, a gente tem uma organização ali dos sais biliares em micelas. Essas micelas, elas são micelas simples. E o colesterol, ele vai se juntar aos fosfolipídios e vão formar vesículas, que são vesículas unilamelares, que são vesículas semiestáveis. Essas vesículas, elas vão ser transportadas ali pelo trato gastrointestinal e no decorrer desse transporte vão vir agregados de lipídios, né, que vão se juntando e vão formando ali micelas mistas. Essas micelas mistas, elas vão ser solubilizadas naquele meio, porque a gente tem uma porcentagem ideal de sais biliares, de fosfolipídio e de colesterol. Porém, quando ocorre algumas situações, como por exemplo, o jejum prolongado, acontece um desbalanço. Então, a gente tem uma supersaturação do colesterol naquela região e pode vir a causar vesículas multilamelares. Já não são mais instáveis, eles vão se tornar mais estáveis. Porém, quando a gente fala de um quadro de jejum comum, de um quadro de jejum funcional, ele é revertido. Quando a gente faz a alimentação, o nosso organismo tende a se normalizar. Porém, quando a gente fala de um quadro de coledocolitíase, aí o desbalanço ele já é diferente. Então, a gente pode ter um desbalanço ali porque a gente tem alguma etiologia causando uma síntese de colesterol muito alta, causando essa supersaturação, ou a gente pode ter uma deficiência na síntese de sais biliares e fosfolipídios, reduzindo o pool desses componentes, o que vai fazer com que ocorra a formação da bile litogênica, que é justamente essa bile supersaturada. Temos mecanismos intrahepáticos e mecanismos extrahepáticos que podem causar esse desbalanço. Alguns eu já mencionei. A questão da deficiência da síntese de sais biliares e fosfolipídios fazem parte dos mecanismos intrahepáticos. Além disso, temos as perdas dos sais biliares, que pode ocorrer, por exemplo, nas doenças do ilho, como eu já mencionei anteriormente. A hipersensibilidade da retroalimentação de sais minerais. E temos os mecanismos extrahepáticos, que são, por exemplo, a circulação acelerada dos sais biliares, os distúrbios primários da vesícula, canais ou esfíncteres, e aí a gente pode ter, por exemplo, uma deficiência na questão da acidificação da bile. Se a gente tem uma deficiência nessa acidificação, a gente tende a ter um meio mais alcalino e pode ter uma precipitação de sais ali, como o cálcio. A hipomotilidade vesicular e o trânsito intestinal lento, que pode fazer o acúmulo dessa bile e que pode também formar precipitados. Depois dessa fase, que a gente vai ter a fase da supersaturação, a gente vai ter a fase da nucleação. O que seria a fase da nucleação? Seria essa junção desses agregados formando núcleos, né? Núcleos lipídicos, colesterol. Então, a gente vai ter os fatores antinucleantes, que são os fatores que impedem essa nucleação, e dentre eles, a gente vai ter as apoproteínas, tanto a apoproteína A1 quanto a A2, sendo que o mecanismo ainda não é bem definido. Então, sabe-se que existe, porém não sabe explicar como é que ocorre a sua ação. Os fatores de pronucleação são aqueles que vão auxiliar ou aumentar a velocidade de nucleação. Então, dentre eles, a gente pode ter o cálcio, pode ter o IgM, o IgG, a alfa-1 glicoproteína ácida e
a estrela, que é a mucina, que é justamente o muco produzido pela vesícula biliar. Ela tende a produzir essa mucina. Essa mucina ela pode ser produzida de duas formas. De uma forma mais solúvel, né, que é basicamente para proteção, como ela também pode produzir uma forma mais viscosa, uma forma mais em gel. Esse gel, ele tem em suas partículas algumas partículas hidrofílicas, que tendem a puxar água. Então, quando você tem essa formação de moléculas com a água, você tem ali uma certa polarização. Então, essa polarização vai fazer com que atraia íons de cálcio ali para aquela região e acabe precipitando, formando os cristais. E o crescimento dos cálculos, ele pode originar por uma êxtase vesicular, que vai ocorrer fenômenos de nucleação e fenômenos agregantes, a estratificação biliar e o próprio muco, como eu mencionei, ele vai agir também tanto na nucleação quanto no crescimento, porque no crescimento ele pode formar bolsões que vão abrigar todos esses cálculos e fazer com que auxilie nesse crescimento. Temos também a fisiopatologia da litíase pigmentar. E aí a gente vai ter os cálculos castanhos, que vão diferir quanto à sua etiologia, né? Como eu falei, tem várias etiologias, o diabetes, a cirrose, as doenças hemolíticas, temos as nutrições parenterais, então cada um ele vai ter uma fisiopatologia diferente. Por exemplo, na cirrose, como eu mencionei, a gente tem a deficiência dos transportes, da bilirrubina. Então, aqui eu trouxe a mais frequente, que seria a questão das doenças hemolíticas. Então, a gente tem uma hemólise, e essas hemólises vai causar a questão da sobrecarga hepática com desconjugação da bilirrubina conjugada, e que pode originar a supersaturação da bile. E a gente tem os cálculos negros. Os cálculos negros, eles também vão diferir de acordo com a sua etiologia. Então, a gente pode ter uma diminuição do transporte de bilirrubina, pode ter uma êxtase vesicular, um defeito na acidificação da bile e também uma redução do tamponamento do ácido ciálico e do sulfato no gel da mucina. Esse tamponamento ele vai agir praticamente da mesma forma que a acidificação da bile, tornando o meio mais alcalino e fazendo com que a gente tenha a precipitação dos cristais ali de cálcio e dos cristais de fosfato. Aqui foram as referências que eu utilizei. E vocês vão ficar agora com Júlia, que vai falar um pouco mais sobre a questão da avaliação diagnóstica e o tratamento. Oi, gente. Boa noite, tudo bom? Vou continuar aqui agora a nossa sessão de colelitíase, falar um pouquinho sobre o quadro clínico, diagnóstico, tratamento. Eu acho que vocês vão gostar. É bem tranquilo, não vou entupir vocês de várias informações, não. Mas preste atenção, assim, ó, preste atenção que eu vou eu vou trazer de uma forma assim, eu vou trazer o que é pontual, assim, muito importante. Então, vou lá, quadro clínico. Gente, quadro clínico, como o Vanderlane já começou falando, é basicamente isso aí, gente. É assintomático. A grande maioria dos pacientes, eles não sentem nada, eles não fazem ideia que tem cálculos na vesícula dele, ou então em qualquer lugar da área biliar. 60 a 85% dos pacientes, eles são assintomáticos. Não há nenhuma forma de sintomas. E o quadro clínico, né? Aquela minoria que tem. Como é esse quadro clínico? Também é pouca coisa, é um quadro clínico assim, típico, bem tranquilo, que é a cólica biliar. A cólica biliar, ela é a colecistolitíase sintomática, ou seja, litíase, né? O cálculo, colé é bile, gente. Colelitíase pode ocorrer em qualquer lugar ali das vias biliares, intrahepático, no ducto colédoco, na vesícula. E cisto, especificamente, é a vesícula. Então, é um cálculo de bile na vesícula, que gera uma cólica biliar. E essa cólica, o paciente vai ter náusea, vômito e dor em hipocôndrio direito. Ó, falei 3 coisas, não é muito difícil. Ainda vou trazer aqui imagens para vocês
vocês visualizarem. Tá vendo que essa pessoa aqui temos a nossa paciente, gente. A nossa paciente já tá com a mão na cabeça, a mão na barriga. Ela está nauseada, porque aqui é a mesma pessoa, viu? Eu só cortei pra ficar mais bonitinho. Ela tá nauseada e com dor aqui no hipocôndrio direito. Até a blusa tá da mesma cor, gente, né? Me ajuda. E vômito. Então, é essa tríade aí que caracteriza a cólica biliar. Então, bem tranquilo. Você vê uma pessoa, e como o Vanderlei já trouxe, né? Predominantemente mulher, né? Mas não é possível acontecer em homem também. Com náusea, apertando aqui no hipocôndrio direito, tá vomitando, você vai suspeitar de uma colelitíase. Ok, vamos lá. Só que assim, esse primeiro episódio vai fazer uma diferença na vida do paciente. Até ele tem lá o cálculo, a maioria não tem nada, não sente nada. Aí teve o primeiro episódio, meu filho. 70% depois do primeiro episódio vão ter recorrência e vão ter outro quadro. Vão sentir dor novamente. As chances de complicações a partir daí também vai aumentar cerca de 0,1 a 0,3% ao ano. Cada vez mais chances de vir a desenvolver uma complicação. Então, o paciente estava ótimo, não tem problema nenhum. Júlia, calculose biliar é doença? É complicado eu te responder isso, porque um paciente que está lá com uma litíase biliar quieta, que não gera sintoma nenhum, não gera nenhum tipo de impacto na vida do paciente, eu vou mexer, gente, eu vou operar esse paciente? Eu vou dar algum medicamento que vai ter efeito colateral, sendo que ele não tem nada? Não vou. Então, é um paciente super tranquilo. A partir do momento que ele tem essa cólica, aí sim a gente vai precisar intervir, que a gente vai falar na instante de tratamento. Vai ter mais chances de recorrência, vai sentir dor mais vezes, vai aumentar as chances de complicações. Aí, trazendo agora um pouquinho de complicações para vocês, tem algumas coisas assim que eu quero que vocês fiquem alertas. Porque você tem um paciente que tá lá, nauseando, vomitando, com a dor em hipocôndrio direito. Só que até aí tudo bem, é um paciente. Agora, se esse paciente, ele muda de cor, ele tá ictérico, pera aí. Se o seu paciente, ele tá ictérico, não tem amarelo, poxa, tem, pronto. Tá ictérico, tá febril e com colúria, aí você vai se preocupar. Você vai se preocupar porque já não é mais aquela tríade normalzinha que eu te falei na estante, que eu vou repetir eu repeti várias vezes para vocês gravarem. Náusea, vômito e dor em hipocôndrio direito. Mas se muda de cor, se aumentou a temperatura ou se a urina está escurecida, você vai tomar muito cuidado, porque pode ser indício de uma dessas aqui. Pode ser colangite, colecistite ou coledoclitíase. Normalmente esses pacientes estão com esse laboratório aqui. Você vai ter uma leucocitose presente, aumento da gama-glutamil transpeptidase, da bilirrubina direta, que Vanderlei também já explicou, né? Nós vamos ter o quê? Depois ali, a bilirrubina foi produzida, chegou no fígado, sofreu a conjugação no hepatócito, saiu do hepatócito, foi para a vesícula, foi para a via biliar, mas chegou ali, ele não passa. Não passa. E aí vai o quê? Vai acumular. Qual é a que está acumulando? É a direta que saiu do fígado e desceu para as vias biliares. Por isso que você vai ter um aumento de bilirrubina direta. Você vai ter um aumento de fosfatase alcalina e das aminotransferases também, que são as AST e ALT. Então, cuidado com icterícia, com febre e com colúria nesses pacientes, tá bom? Lembra que eu falei que de diferentes complicações, colangite, colecistite e coledocolitise? Muito nome parecido. Aqui vocês estão vendo que é duas inflamações, mas é colé, it. E qual é a diferença de colangite para colecistite? Ó, tudo que é cisto é vesícula, gente. It, inflamação, coli é bile. Então aqui, nesse caso aqui está relacionado com a vesícula especificamente. Você vai ter uma inflamação da vesícula, geralmente associada a um cálculo aqui no ducto cístico, que é da própria vesícula. A colangite, ela já é mais abrangente, né? Ela pode percorrer ali várias áreas da árvore biliar. E nós temos também a coledocolitíase, que aí, naturalmente, é no ducto colédoco, né? Aqui nessa região, eu trouxe essa foto aqui. Isso aqui é uma coledocolitíase. Pode acontecer o quê? Pode ter um cálculo aqui, ó. Porque a gente sabe que chega o ducto colédoco, ele vai se juntar com o ducto pancreático aqui no ducto comum. E se você tiver isso aqui, você vai ter mais complicações, porque você não vai estar só impedindo a descida da bile desse paciente, você vai estar impedindo a descida da secreção pancreática.
E isso aqui, meu filho, você não quer ter. Você tem certeza que você não quer ter isso aqui, não. Que você vai gerar uma pancreatite aguda. Uma pancreatite aguda. Ou seja, você tem aqui descendo pelo ducto colédoco e o ducto pancreático. Tem um cálculo aqui, não vai passar nada para o seu duodeno. Então, o seu paciente ele pode vir desenvolver uma pancreatite, pancreatite aguda. E aí, normalmente, né, quando você tem uma pancreatite aguda, você também tem um aumento da amilase e da lipase. E isso acontece por isso aqui que eu acabei de falar, pela impactação de cálculo no canal biliar comum. O quadro clínico, como o Vanderlane também já trouxe, o Vanderlane é demais, trouxe tudo, falou tudo. Tem diferentes tipos de cálculos. Então, o tamanho do cálculo, a posição, o local do cálculo, a composição do cálculo vai fazer um pouco assim de diferença, né, no quadro clínico do paciente. Mas não é nada muito complicado, não. O cálculo de colesterol, ele está muito associado àquela parte da cólica biliar, né? Principalmente ele que causa aquela cólica biliar. E pode também gerar essa pancreatite, ter uma icterícia também ali quando tem obstrução do colédoco, porque a bilirrubina não vai descer ali após o fígado, a bilirrubina não vai descer no ducto, você vai ter o acúmulo e vai gerar essa icterícia. Você tem os cálculos marrons também. O cálculo marrom, ele é sobretudo intrahepático. Aqui, isso aqui é o fígado de um paciente. E olha quanto cálculo ele tem nas vias intrahepáticas. Olha isso aqui. Esses cálculos, eles são muito comuns aqui e dificilmente você vai encontrar um cálculo desse na vesícula, tá? Geralmente está associado com esses episódios de dor abdominal, recorrendo, tendo outras vezes. E uma febre, que pode ter ou não, né? Icterícia. E aí já é um sinal da colangite, que seria aquela inflamação ali da árvore biliar mais generalizada. E é acompanhado do aumento da fosfatase alcalina, GGT e bilirrubina. É claro, não é intrahepático, gente. Você vai ter essa alteração de enzimas hepáticas e da bilirrubina também, porque não tá nem chegando na via biliar, não tá nem saindo do fígado. A bilirrubina direta tá toda acumulada. E a gente tem o cálculo negro, que também é um cálculo pigmentar, né, que tem os marrons e os negros. E esse, ao contrário do marrom, o marrom aqui como eu mostrei para vocês, o marrom ele é praticamente todo no fígado e quase nunca na vesícula. Já o cálculo negro, ele é só na vesícula. Ele é exclusivo da vesícula. E está associado a alguns quadros mais severos, como, por exemplo, cirrose biliar. Então, aqui para resumir um pouquinho o que eu trouxe para vocês, ó. A gente tem aqui o fígado, o pâncreas e o rim. Não fique lendo esses nomes não, que não fica aparecendo muita coisa, não é não. Aqui nós temos uma via biliar completamente, né, idêntica à via normal. Então, aqui é o ducto hepático comum. Ducto hepático comum, você vai descer aqui pelo colédoco. Se você tem um cálculo aqui no colédoco, você vai ter um colédoco-litíase, nada mais justo, não é mesmo? Se você tem uma aqui na vesícula biliar, é uma colelitíase, mas é uma colecistolitíase. Faltou o cisto aqui. Cisto de vesícula. Colelitíase pode ser em qualquer lugar. É um cálculo de cole. Cole é bile. É uma colecistolitíase. Aqui. Você impactou no ducto comum. O pâncreas não consegue descer suas secreções. Você vai ter, então, uma pancreatite aguda, como eu já falei uma vez, aumento da amilase, aumento da lipase. E a bilirrubina, como você sabe, é um pigmento. Esse pigmento está impactado aqui, ele não desce por nada para as fezes. Então as fezes vão ficar aqui pigmentadas, não, porque não está chegando o pigmento lá. Tem algum cálculo aqui impedindo de descer. Vai ficar com acolium, as fezes mais esbranquiçadas. Ao passo que o pigmento, a bilirrubina, que vai pro rim, lá que vai se solubilizar no sangue e vai alcançar o rim, já é outra coisa, porque não vai passar por aqui. Ele tá tendo muita bilirrubina e vai conseguir chegar no rim. Ou seja, enquanto aqui não tem, aqui vai ter muito. Você vai ter uma colúria. Você vai ter uma urina em cor de Coca-Cola. Deu pra entender por que um você tem muita cor, outro você não tem? Porque o caminho que ele percorre é diferente nesse daqui, no primeiro. Não consegue alcançar, enquanto no segundo chega bastante. Então você vai ter, mais uma vez, um aumento
desse pigmento aqui na excreção renal e uma urina bem escurecida. Ok. Diagnóstico não tem muito segredo também não, viu, gente? Exame de imagem. Aí, qual exame de imagem eu vou usar? Qual é o melhor? Qual é a sua realidade? Qual é que você tem acesso? O mais usado e o mais eficaz é a ultrassonografia, que felizmente é amplamente distribuído, né? Amplamente acessível. E ele é ótimo para colecistolitíase, que é cisto, mais uma vez, é vesícula. Então, quando você tem um cálculo ali na vesícula biliar, ele é ótimo. Tanto a sensibilidade quanto a especificidade da ultrassonografia é de 95%. Quando você tem, assim, um cálculozinho pequenininho, pequenininho, você vai ter ultrassonografia endoscópica. Você não consegue ver na normal, mas na endoscópica você pode conseguir visualizar esses cálculos menorzinhos. Quando você quer avaliar, já não está mais na vesícula, já está na árvore biliar. Aí você vai trazer uma colangiopancreatografia retrógrada, vulgo CPRE, né? E aí você vai conseguir tanto diagnosticar, visualizar ali na árvore biliar, quanto fazer uma investida terapêutica, né? Você vai conseguir tratar aqueles cálculos diretamente. Quando a colangiopancreatografia retrógrada ela não está disponível, você pode utilizar o ATC para visualizar essa árvore biliar, né? E provavelmente muitas vezes vai ser isso que vai acontecer. Não é todo lugar que tem o CPRE disponível e alguma pessoa que seja capacitada para realizar, né? E assim, ainda existe uma colangiopancreatografia menos invasiva, que é por ressonância magnética, que vai ser ótimo para diagnosticar, mas lembra que eu falei que aquela você consegue tratar diretamente, essa aqui você não vai tratar. Você está fazendo uma ressonância, você não vai tratar o cálculo com a ressonância, né? Então, mas se você como é que diz? No intuito de diagnosticar, ele também serve. Tratamento. Eita, faltou. Isso aqui não era pra estar aqui, não, mas então finge que não tá. Por que, Júlia? Você falou o quê? Que você não vai tratar aquele paciente que tá assintomático? Por que você botou ele aqui? Algumas situações a gente trata. Algumas situações, por prevenção, a gente vai tratar. Não porque ele está sentindo alguma coisa, mas porque tem riscos esse paciente. Então, quais são? Pacientes que são de áreas de locais de risco, né? Que é, por exemplo, Chile, Bolívia e Índia, que estão relacionados com colangiocarcinoma. Então, esses pacientes que são de lá, você pode tratar previamente. Fala logo esse que tá aqui. Os pacientes indiabéticos, os pacientes diabéticos que são insulino-dependentes, que são mais propensos a infecções. Lembra que o Vanderlande trouxe que os cálculos mais marrons estão associados a infecções? Esses pacientes aqui você vai tratar previamente, antes de ter mesmo um sintoma. E como é que eu sei que ele tem? Achou ao caso. Foi um achado ao acaso, gente. Vesícula em porcelana, que é quando a vesícula forma uma camada assim de cálcio pela vesícula, aí deu esse nome de vesícula em porcelana, tem um maior risco de desenvolvimento de câncer. Então, esse paciente você também vai tratar, mesmo sintomático. Pacientes que têm locais remotos. Gente, aquele paciente que mora lá nos Cafundó. Se ele vier complicar, quem é que vai atender? Quando é que ele vai conseguir chegar no médico, gente? Aí, esse paciente que de local ao remoto, você vai investir, porque você não vai esperar ele precisar e não conseguir acesso. Você vai tratar previamente esse paciente, vai remover esses cálculos. E pacientes que são imunossuprimidos e usam quimioterápicos também, né? A gente sabe que eles também estão predispostos a maiores. Eles são predispostos a infecções, na verdade. Como é que a gente vai tratar? É a famosa colecistectomia, né? Vou tirar a vesícula do paciente. É o método mais definitivo, é o método curativo. Não tem mais vesícula, como é que vai ter pedra na vesícula, não é mesmo? E aí pode ser feito tanto de por videolaparoscopia, né, que a gente sabe que é menos invasivo, ou pode ser aberto também. E tem algumas nuances, algumas variações. Você pode tirar o cálculo todo, você pode fragmentar, né, diminuir esses cálculos, ou você pode dissolver esses cálculos. E aí entra uma litotripsia, que é a quebra dos cálculos, que pode ser
extracorpórea por fora do corpo, assim, por ondas mesmo de choque, ou pode ser intracorpórea, com ação direta que você vai colocar lá esse litotriptô. Esse aqui é para colestectomia intracorpórea, então você vai colocar isso aqui de fato no paciente, vai ajudar a alisar esses cálculos. E esse aqui é extracorpórea. Essa aqui é ótimo, né? O paciente fez imediatamente, ele já pode trabalhar. Não sei se é ótimo, não sei se ele vai gostar disso, mas o pós-operatório é bem mais tranquilo. Só que assim, somente 10% dos pacientes podem fazer isso aqui. Tem indicação para fazer a extracorpórea. Você pode usar medicamentos também, o ácido ursodeoxílico, né, o DCA, ele vai ajudar a diluir o colesterol. Você tem ali pedras de colesterol, eu posso fazer o quê? Posso diluir o colesterol. Por que eu não vou fazer uma cirurgia? Eu vou usar isso aí. Quando esse paciente tem um risco, né, elevado de fazer a cirurgia, você pode fazer uma tentativa de medicamento. Ah, mas Júlia, não é melhor fazer uma intervenção conservadora antes de uma cirurgia? Não tanto, não no caso desse daqui. Porque ele, além de ter um alto custo, mas a cirurgia também tem alto custo, ele tem um alto índice de recidência. Então, você provavelmente não vai estar resolvendo, você vai estar empurrando com a barriga do paciente. Então, fica realmente para aqueles casos que o paciente não pode passar por uma cirurgia, então você vai utilizar o ácido ursodeoxílico. Ele tem uma vantagem que ele, à medida... Lembra que eu falei que ele quebra o colesterol? Então, ele vai diminuir o colesterol ali da membrana plasmática das células da vesícula musculares, então vai aumentar a contratilidade. E a gente sabe que uma estase vesicular, uma redução da motilidade pode ajudar a desenvolver cálculo. Então, se eu estou aumentando a contratilidade, eu estou ajudando o corpo a não ter uma residência, né? Mas ainda assim, né, existem as residências. E pode ser associado a uma litotripsia extracorpórea. Ou seja, primeiro tem um paciente ali com os cálculos maiorzinhos, eu faço a litotripsia extracorpórea, então vou diminuir esses cálculos. E aí eu pego o ácido ursodeoxílico e vou ali dissolver esses cálculos menores. Então eu associei dois métodos de forma a fazer com que eles se tornem mais eficientes. Peguei cálculos maiores, primeiro diminuí, aí os menores eu consegui dissolver pelo uso do medicamento. Existe também um outro medicamento, que é ezetimiba, que vai reduzir ali a absorção intestinal do colesterol através dessa proteína aqui, ó, NPC1L1, que é uma proteína transportadora. Falei muito. Fiquei sem ar aqui, mas tudo bem. E o que ela vai fazer? Ela tanto vai prevenir altas concentrações de lipídios no fígado, ou seja, diminui a chance de ter um cálculo ali de lipídios e você está reduzindo a concentração de lipídio naturalmente. Assim como também a secreção de colesterol na bile e seu acúmulo na vesícula. Se eu tenho menos lipídio, eu vou secretar menos colesterol na bile. Se eu estou com menos colesterol na bile e esse paciente, ele provavelmente está com alguma alteração, né? Porque se ele formou cálculo, ali não está provavelmente numa proporção adequada em níveis fisiológicos. Então, eu estou reduzindo essa secreção, estou reduzindo a concentração no fígado, eu vou reduzir posteriormente a possibilidade de desenvolver um cálculo na vesícula. E é basicamente isso. Lembra que eu falei que era bem tranquilo? É realmente bem tranquilo, é um quadro clínico, assim, específicos, não tem muita variação, o diagnóstico também é bem fácil, com ultrassonografia, ou então a pancreato. Pancreato o quê, meu Deus? Eita, poxa! A CPRE, lembra que eu falei que a CPRE, então, retrógrada. E tratamento é o quê? A cirurgia. Se precisar, eu vou fazer ali os dois outros medicamentos, o ácido ursodeoxílico, mas normalmente é a cirurgia. Então, não tem muito segredo não. Agora vocês já sabem qual é a litíase. Então, muito obrigada e é hora de dar tchau! Colangiopancreatografia retrógrada endoscópica. Colangiopancreatografia retrógrada endoscópica. Obrigada, Lucas. Um trava-língua.